Aleluia! Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Pode se sentar em nome de Jesus. Seja bem-vindo à igreja mais linda do mundo. Eu acho que eles não entenderam o que eu falei deles, então vou falar de novo, porque talvez eles vão entender. Vão ter tempo de respirar, de entender o que eu estou falando. Bem-vindo à igreja mais linda deste mundo, irmãos. Tem umas latinhas amassadas aí, mas em nome de Jesus, aos olhos de Deus você é lindo, amém? Estou brincando, irmãos, mas é verdade, amém? Irmãos, tem uma palavra para compartilhar com vocês hoje, poderosíssima. De verdade, nós estamos vivendo um tempo onde tem sido muito difícil vermos pessoas firmes em Jesus. A gente vê pessoas firmes em pessoas, em relacionamentos, em estruturas, até em igrejas, confiando em pessoas, e tudo isso, irmãos, é legal. Você pode confiar em pessoas, você pode confiar numa igreja, você pode confiar em estruturas, você pode, mas nós precisamos depender de Deus. É de Deus que nós precisamos depender. Eu não posso estar aqui por alguém, por um homem ou por uma mulher, porque se você estiver aqui por causa de um homem ou uma mulher, você tem uma grande chance de desviar da tua fé, de desanimar, porque qualquer homem pode te decepcionar. E o tema dessa mensagem de hoje é uma vida inabalável. A verdade é que eu quero falar um pouco sobre alicerces da nossa vida cristã. Eu quero falar aonde que está alicerçada a sua fé. A sua fé, ela está firmada em homens ou em Deus? Naquilo que Deus pode fazer por você, ou alguém, uma estrutura, ou uma organização, ou o quê? Em quem você está firmado? Então, dentro da palavra de Deus, eu quero que você abra em Atos capítulo 9. Vou ler do versículo 3 ao 8. Eu quero que você abra o teu coração. Eu quero que você se questione nessa noite. Eu quero que você se questione. Entenda uma coisa, irmãos. Já quero derrubar algumas falácias aqui. Igreja é importantíssima na vida de um cristão. Pessoas é importantíssima na vida de um cristão. Estruturas é importantíssima. Então você precisa sim estar numa igreja, você precisa sim ter pastor, você precisa sim ter amigos, você pode sim confiar em homens, porque tem algumas pessoas que não conhecem a Bíblia e que falam assim: a Bíblia diz, maldito homem confia no homem. Porque a Bíblia fala, maldito homem confia no homem. Mas se você for aprender a ler a Bíblia corretamente e entender o contexto, ele está falando ali que maldito o homem que confia em homem, que é aquilo que somente Deus pode fazer. Você vai ver em vários momentos da Bíblia dizer que é melhor andar em dois do que sozinho. Tenha amigos de aliança. Ame a Deus acima de tudo. Ame ao teu irmão como a si mesmo. É os dois maiores mandamentos que Jesus deixou. Como que eu não posso confiar em homens? Por que eu já estou dando essa introdução? Porque o que eu vou falar aqui, irmãos, é que nós precisamos estar firmados em Jesus. Você pode ajudar pessoas, mas confie em Jesus. Você pode ter amigos, mas esteja firmado em Jesus. Você pode ter pastor, mas esteja firmado em Jesus. Conheça a palavra de Deus. Vir à igreja é importantíssimo, mas só vir também à igreja não vai mudar a sua vida. Quem está me entendendo, fala amém, pelo amor de Deus. Então, eu quero hoje, talvez nas próximas semanas, eu quero falar sobre isso. Eu quero me dedicar a entender quais foram os fatores que podem fazer de nós, crentes indesistíveis, ter uma vida inabalável, termos alicerces fortes.
Sabe, nós acabamos de chegar do Chile e da Argentina, como vocês sabem. Nós estávamos passando por uma avenida em Santiago, na verdade um pouco mais afastada de Santiago, em Vinha del Mar. E a pessoa, o motorista que estava dirigindo o nosso transporte, falou assim: vocês estão vendo aqui esse prédio? Ele tem o desenho do mar, das ondas, a arquitetura dele. Ele foi feito para suportar tsunami e tempestade. Aí eu falei: mas como assim? Aí ele explicou, ele falou assim: é muito próximo do mar, mas tipo assim, muito próximo mesmo, daqui no climatizador, o prédio. E nós estávamos passando na avenida, então o prédio ficava e já era o mar. E ele falou assim: aqui no Chile é um dos países que mais tem terremotos no mundo. Então esse prédio, se acontecer um terremoto lá no fundo do mar, pode vir um tsunami, e esse prédio vai aguentar um tsunami passar. Na hora Deus já falou comigo que nós precisamos ser crentes indesistíveis, com uma vida inabalável, a ponto de suportar tsunamis na nossa vida, a ponto de nós conseguirmos nos manter em pé depois de uma tempestade gigantesca. Durante essa semana eu recebi um amigo aqui no escritório pastoral, e nós estávamos conversando, e ele estava falando sobre a força silenciosa do tsunami. Eu acredito que essa palavra. O tsunami, ele treme lá no meio do mar. Vou falar aqui bem leigo, tá, gente? Então há um terremoto no fundo do mar e não acontece nada em cima. Em cima está um silêncio. Lá na praia, o mar recoa, bem silenciosamente. E o mar recoa, e se forma uma grande onda, que é o tsunami, e vem do nada. Quantas vezes na nossa vida está uma calmaria, está um silêncio, está tudo tranquilo, e de repente alguém morre, um acidente acontece, uma doença aparece, um problema acontece que você não estava acontecendo. É nesse ponto que ou nós temos uma vida inabalável, ou é nesse ponto que a nossa vida cai. Tudo cai. O casamento cai, a vida financeira destrói, você cai e perde tudo. Aí voltando lá no motorista que falou sobre aquele prédio, como que eu faço, irmão, para conseguir suportar os tsunamis da vida? Como que eu faço para aguentar as tempestades da vida? Tendo alicerces profundos, preparado para os dias maus. E é justamente isso que eu quero falar com você hoje. Eu quero abrir os teus olhos para que você possa conhecer, e de verdade o que eu vou ministrar aqui é o beabá da vida cristã. É o que você faz de primeiro, porque tem vários pontos, mas hoje eu quero falar só de 2. É o que você faz de primeiro, só que nós fazemos meia boca. Eu já vou até adiantar para você. O primeiro alicerce é relacionamento pessoal com Jesus. O segundo é compreender o senhorio de Cristo. Eu vou falar com você sobre esses 2 pontos. Alguém que queira batizar, alguém que queira aceitar Jesus, ele precisa aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. É a primeira coisa que você faz. E logo depois disso você começa a ter um relacionamento com Jesus. Amém? Todo mundo está comigo?
Só que nós fazemos meia boca. Porque Jesus a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs, a gente acha que a gente não precisa buscar Ele. Como nós cantamos aqui, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. A questão não é se Ele te ama, a questão é você ama Jesus. Porque nós podemos ficar aqui a noite inteira, irmãos, chorar, se emocionar. Ai, Ele me ama, ai, Ele me ama. Mas a questão não é se Ele ama, porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho por você, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha aqui para mim, Deus te amou, Deus te amou por enviar Jesus, Jesus te amou por aceitar vir, morrer, ressuscitar. Mas a questão não é se Ele me ama, a questão é eu amo Jesus. Porque faz 17 anos que eu conheço a Simone. Faz 16 que eu sou casado com ela. E eu só consigo pensar em mais 50 anos casado com ela, porque eu quero ter um relacionamento pessoal com ela. E a cada dia que passa eu quero estar mais próximo dela. Eu amo minha esposa. Eu quero a minha esposa. Eu tenho o prazer de estar do lado dela. Pastor, o que tem a ver minha vida com Deus? Nós somos a noiva de Cristo. A Bíblia diz que Jesus vai vir buscar a sua noiva, que é a sua igreja. E muitas vezes nós não queremos ter relacionamento com o noivo. Nós não queremos entrar no quarto, fechar nossa porta e falar com o noivo, falar com Jesus, ter um relacionamento pessoal. Nós queremos Jesus, o abençoador. Nós queremos Jesus, o Salvador. Jesus, salva a minha casa. Jesus, salva a minha família. Aleluia. Como eu te amo, Senhor. Me ajuda no emprego, me abençoa no meu emprego, abençoa a minha empresa, abençoa no meu serviço. Como eu te amo, Jesus, meu abençoador. Jesus, o meu Salvador, que salva os meus filhos. Todos nós queremos isso, irmãos. Mas a minha pergunta para você é: você quer Jesus como abençoador? Você quer Jesus como Salvador? Mas e como Senhor? E como Senhor? Você quer Jesus como teu Senhor? Como o teu amo? Como o teu dono? Como o teu proprietário? Como aquele que tem o governo da sua vida? Ou você quer só Jesus como Salvador? Na introdução dessa palavra eu preciso trazer a consciência para você que a melhor decisão que nós podemos fazer na vida, a minha melhor decisão não foi ter casado com a Simone. A minha melhor decisão não foi aceitar ter o Paulinho e o Saulo. A minha melhor decisão não foi ser pastor. A minha melhor decisão não foi estar aqui, não foi. A minha melhor decisão foi entregar a minha vida para Jesus. Porque quando eu fiz isso, a Simone apareceu, os meus filhos apareceram, vocês apareceram, tudo apareceu depois que eu busquei Jesus. Porque a palavra dele diz: aquele que busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, tudo é acrescentado, irmãos. Então não é inverso. Não é inverso, não se inverte o princípio. Primeiro é Jesus. Primeiro é Jesus. Primeiro é o reino de Deus. Depois o Senhor vai acrescentando. Então não adianta eu falar para você que a decisão mais importante que eu tomei na minha vida foi casar com a Simone, porque a Simone foi consequência de uma decisão que eu tomei quando eu aceitei Jesus e entreguei o governo da minha vida nas mãos do Senhor. E depois que eu busquei o Senhor, aí veio a Simone, aí veio o Paulinho, aí veio o Saulo. A minha família mudou, a minha vida mudou, as minhas próximas gerações mudaram. Porque eu tenho a Simone? Porque eu tenho o Paulinho? Não, porque eu tenho Jesus na minha vida. E por que eu estou falando isso? Porque esse é o princípio. E que eu volto a falar, nós fazemos isso. Fazemos meia boca. Por isso que muita coisa não acontece. Por isso que quando acontece um problema, acontece um desastre,
Já quero deixar para você aqui. Desastre vai acontecer, irmãos, você com Deus ou sem Deus. Dias maus, a Bíblia diz. Dias maus, eu não estou profetizando, não sou profeta do caos aqui. Está repreendido em nome de Jesus, que Deus te livre do mal. Mas os dias maus virão. Eu lembro, irmãos, porque essa voz ecoa às vezes no meu ouvido. Eu lembro quando meu pai morreu. Meu pai morreu com 59 anos, eu nunca vi meu pai doente. A única coisa que eu vi meu pai foi com dor de cabeça, trabalhando. Nunca vi ele perder um dia de serviço. Homem trabalhador, homem saudável, forte. Puf, caiu, morreu. Eu tive a oportunidade de colocar a mão na cabeça dele, de orar para que Deus pudesse ressuscitar. Eu estava lá, eu vi os médicos quase baterem em mim, porque eles queriam dar choque nele, e eu estava com a mãozona na cabeça dele. E aí eu saí de lá, fui chorar, fui falar com Deus. Deus, livra meu pai não, Deus, meu pai não, por favor, meu pai não. E o médico veio, ó, teu pai faleceu. Sinto lhe dizer. O único filho que estava ali. Eu tive que falar para todos os meus irmãos. Eu tenho um irmão que foi embora em Florianópolis, a 1.100 quilômetros daqui. Mas a primeira coisa que eu fiz, foi falar: Senhor, obrigado pelo pai que eu tive. Não foi reclamar, não foi ficar chateado, mas foi: Senhor, obrigado pelo pai que eu tive, pela oportunidade de ter ele como meu pai. E aí alguém, essa é a voz que grita no meu ouvido. Alguém falou assim para mim: nossa, teu pai morreu? Tipo assim, você não é de Deus? Teu Deus não ressuscita? Teu pai morreu? Que tragédia, né? Eu respondi assim: irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu acredito que meu pai iria morrer, eu estando na igreja ou fora da igreja, eu estando em Jesus ou fora de Jesus, porque o Senhor é o que coordena a vida e a morte. Então eu tenho uma coisa para te falar: eu não sei o que eu faria se eu não tivesse Deus. Então, na maior, até hoje, tragédia da minha vida, podemos dizer assim, eu acredito, eu não conseguiria ter passado por isso se eu não tivesse Jesus. Então não é assim, ó, nossa, eu tenho Deus, por que eu estou passando por isso? Não é essa a colocação. A colocação é: graças a Deus eu tenho Deus para passar por essa situação. Quem está me entendendo? Então aplauda o Senhor Jesus para você. Abra aí sua Bíblia em Atos capítulo 9. Então eu quero justamente que você prepare o teu coração para você poder, dentro dessa introdução, você mesmo já se perguntar: onde está firmada a sua fé? Aonde está firmada a sua fé? Porque de verdade, olha aqui para mim, não adianta você se vestir como crente, não adianta você ter linguagem cristã, não adianta você cantar maravilhosamente, não adianta você nem conhecer a Bíblia, se você não viver ela. Você precisa viver a Bíblia. Nós temos um louvor maravilhoso, nós somos uma igreja moderna, a parede é preta, tem luzes, mas olha aqui para mim, o principal aqui é a Bíblia, é Jesus, é Deus. O nome de Jesus está acima de todos os nomes. Aqui quem comanda é Jesus Cristo, e quem direciona tudo é o Espírito Santo. Não é emoção, não é emocional, não, é espiritual. Nós somos espirituais. Amém? Então, de verdade, irmãos, eu quero que você medita nessa palavra. Não é pensando na vida da Dani, na vida do Tiago, na vida da Patrícia, na vida do irmão que não está aqui. Não, eu quero que você pense na sua vida. A pergunta que Deus está fazendo para você é: aonde está firmada as suas estacas? Será que os seus alicerces estão bons? A hora que vinha o tsunami, a hora que vinha a tempestade, você já parou para pensar que ainda esse ano vai ter tempestade? Estou falando de tempo, de chuva. Vai ter chuva, não vai? Tem alguém aqui, só para eu saber, né? A gente está num ambiente público. Tem alguém aqui que acredita que esse ano ainda não vai chover? Tem alguém que acredita nisso? Todos, né? Quando vem a tempestade, quem é de Deus não passa pela tempestade?
Hã? Mas a pessoa é de Deus. Tem como ela fugir da tempestade? Assim é os dias maus. Assim é. É por isso que nós precisamos não nos preparar para os dias maus. Não é só isso. Mas nós precisamos firmar a nossa fé para, independente da situação, da circunstância, nós estarmos em Jesus. Sabe por quê? Fala, por quê, pastor? Porque mais do que os dias maus, os dias bons derruba tanto quanto os dias maus. Você ficar sem dinheiro derruba alguém na fé tanto ou mais do que quem começa a ganhar dinheiro. Passar pelo deserto, brigas, problemas, contendas, derruba tanto a fé de algumas pessoas quanto aqueles que estão tudo bem. Os filhos estão bem, empresa está bem, em casa está bem, casamento está tudo bem. Isso derruba tanto quanto os dias maus. Quem está me entendendo, diga amém. Então, para os dias bons e para os dias maus, nós precisamos estar firmados em Jesus. E eu quero falar sobre isso hoje. Amém? Eu quero falar justamente sobre um cara que para mim, depois de Jesus, no Novo Testamento, é o cara mais importante depois de Jesus, que é o apóstolo Paulo. Amém? Vamos lá, Atos capítulo 9, versículo 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele então respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo então levantou-se do chão e abriu os olhos. Abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E então eles o levaram pela mão até Damasco. Irmãos, diante de uma quantidade alarmante nessa geração de crentes desviados e desigrejados, eu comecei a orar porque nós estamos construindo uma igreja, irmãos, alicerçada em Jesus. E muitas vezes não é tempestade, mas é um vento forte que tem derrubado pessoas. Vento forte de doutrina, vento forte de crise, vento forte de qualquer outra coisa que tem derrubado a fé de algumas pessoas. E eu tenho orado sobre isso. O evangelho no Brasil nunca cresceu tanto em largura. Hoje é pregado o evangelho em todas as esferas sociais. Em todas as esferas sociais é pregado o evangelho. O evangelho é pregado na alta sociedade, na baixa sociedade, em todo lugar. Então o evangelho nunca cresceu tanto em largura, mas em profundidade. A igreja evangélica nunca foi tão rasa. A raiz não entra, a raiz não se aprofunda. E é justamente isso, irmãos, diante dessa quantidade alarmante de pessoas que, conhecendo Jesus, abandonam a vida cristã e voltam ao pecado, que são os desviados. Pessoas que conheceram Jesus, mas que por uma situação ou outra deixou de servir a Jesus e voltou à vida de pecado. E também tem aqueles que se dizem cristãos, se dizem evangélicos, mas não têm compromisso com nenhuma igreja. Uma hora está aqui, outra hora está lá, outra hora está aqui. Então, nós vemos hoje esse número crescer muito. E aí eu fico me perguntando, o que falta na nossa vida para que a nossa aliança com o Senhor não seja tão frágil assim? Porque nós temos uma aliança com o Senhor. Alguém tem aliança com o Senhor aqui? E parece que muitas vezes a nossa aliança é muito frágil. É como um homem casado ou uma mulher casada que, na primeira oportunidade de trair, trai.
Porque a aliança não tem força. A pessoa não consegue mudar de vida. E aí a minha pergunta é: o que falta na vida das pessoas, ou na minha vida, para que a minha aliança com Deus seja mais forte? Então eu quero fazer essa reflexão com você, olhando para a primeira geração de cristãos em Atos. E depois eu quero falar sobre o que nós vamos fazer quarta-feira, que é o dia de jogo, né? Tem culto aqui e é dia de jogo. É um problema para o pastor. Mas aí a gente orou, conversou, buscou, e a gente decidiu um negócio muito top, que é justamente o que a igreja de Atos fazia. E nós vamos fazer quarta-feira. Mas voltando ao texto. Então, olhando para essa geração aqui, porque, irmãos, para mim, essa primeira geração de cristãos, depois que eles são batizados ali pelo poder do Espírito Santo, e eles começam a caminhada, de uma forma geral, eles tinham uma fé inabalável, eles tinham uma vida inabalável, eles tinham acabado de conhecer Jesus, e eles eram perseguidos e se mantinham firmes. Irmão, ninguém aqui é perseguido, irmão. Ninguém aqui apanha, ninguém aqui tem. Hoje no mundo, hoje nós temos. Eu conheci um missionário que estava com a gente agora no Chile, na Argentina, que ele foi para a China. E eles foram escondidos. Escondidos. Isso há 20 anos. Ainda hoje é assim, não pode pregar o evangelho lá. Ele falou que ele foi no Carrefour e tinha lá. Acho que você não está preparado para ouvir isso. Falou assim que vendia lá, estava lá pendurado um cachorro. Lá na China vende cachorro no supermercado para comer. É cultura. Mas ele falou assim, nós estávamos lá, nós não podíamos pregar o evangelho, senão a gente morria. Eu tenho amigos que morreram pregando o evangelho. Irmãos, nós não temos isso. Mas esses caras, eles eram perseguidos. E eu quero falar especificamente, vamos nos concentrar na experiência da conversão e consolidação de Saulo de Tarso, que depois ficou conhecido como apóstolo Paulo. Ele é um ótimo modelo para nós, ele é um bom modelo. Então, olhando para a sua experiência, nós vamos procurar descobrir quais foram os alicerces que foram colocados na sua vida. Olha aqui para mim. Você precisa ter alguém do teu lado para te ajudar. Não para cuidar da sua vida, não para ser um babá, não é isso. Mas um crente mais maduro, um cristão mais maduro, para pegar na sua mão e te ajudar naquilo que você tem dificuldade. Amadurecer na fé, para poder crescer na fé. A primeira coisa, olha aqui para mim, a primeira coisa que Jesus mandou ele fazer entra naquela cidade que tem alguém que vai cuidar de você. Entra, e tinha alguém esperando ele lá para cuidar dele. Ele foi discipulado, ele foi ensinado. Então foi colocado nele alguns alicerces que eu quero compartilhar com você hoje. Porque esses alicerces, quando ele foi preso, ele não caiu por causa desses alicerces. Quando ele apanhou, ele não desanimou por causa disso. Quando ele foi perseguido, ele não parou por causa desses alicerces que foram colocados na vida dele. Olha aqui para mim, deixa Jesus colocar os alicerces na sua vida aí. Aprenda de uma vez por todas que você não é qualquer um, você é filho de Deus. Os alicerces ficaram tão firmes na vida de Paulo, que independente do que aconteceu, independente das circunstâncias, ele se manteve em pé. E o primeiro alicerce é o relacionamento pessoal com Jesus Cristo. No versículo 3 fica claro aqui que ele tem uma experiência. Olha só, na sua primeira viagem, quando ele se aproximava de Damasco, veio uma luz do céu, brilhou, e ele caiu em terra, e ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: sou eu que estou falando com você, Jesus. Irmãos, percebe aqui que Paulo, ele se converteu a partir de um encontro com Jesus. Olha aqui para mim, nós fazemos aqui, nós temos, possivelmente em setembro ou outubro, nós vamos fazer outro encontro com Deus. E depois em dezembro. A gente sempre faz, porque é muito bom
movimenta não só quem está chegando na igreja, mas para quem também trabalha na igreja, todos são impactados. Mas sabe o que acontece? As pessoas têm um encontro com Jesus aqui no final de semana e depois esquece. Eu falei para você que eu sou casado há 16 anos com a Simone, irmãos. Imagina se eu esquecer ela uma semana. Eu acho que no primeiro dia ela já dá uma... Já vai atrás de mim com... Sueli também. Olha aqui. Você está esperando eu falar, olha aqui. Imagina o seu marido, imagina a sua esposa sumir durante uma semana. Não, domingo ele vai lá na sua casa, almoça, janta. Não, janta, né? Porque almoçar também é demais. E na igreja de manhã e de noite é demais, né? Então, vai lá na igreja, janta, vai na tua casa lá, janta, e vai embora. E esquece. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Sabadão, sextou. Domingo de manhã, nada. Domingo na hora do almoço, nada. Aí domingo à noite, ele chega todo bonitinho. Tomado banho, penteado o cabelo, roupinha de crente. Aleluia. Levanta a mão. Ai, Pai, por ele. Eu estou gastando a minha... Aí Jesus lá no trono. Nem lembra de mim. Só lembra de mim na igreja. Irmão, você pode vir aqui, você pode chorar. Você pode se arrepiar. Você pode se emocionar. Você pode ser tocado pela presença do Espírito Santo. Porque Deus está aqui, independente do seu pecado, independente da sua vida. Deus está nesse lugar. Agora, e você está onde? O seu coração está firmado em quem? Nós percebemos aqui que Saulo teve a vida transformada porque teve um encontro pessoal com Jesus. E a partir daí ele cresceu o seu relacionamento com ele. Foi uma experiência com o Senhor que deu base para ele, para a nova vida. Diante dessa verdade, eu quero fazer algumas perguntas para você poder aí questionar você mesmo. Alguns questionamentos, mas responde para você. Pensa comigo, qual é a diferença entre você gostar da igreja, você conhecer a igreja, você gostar e conhecer da igreja? Qual que é a diferença de você conhecer Jesus? Eu te falo. A pergunta é: qual é a diferença de você conhecer e gostar da igreja e você conhecer Jesus? Eu quero que você responda para você. Qual que é a diferença? Sabe qual é a diferença? Você pode gostar da igreja, conhecer a igreja, só que se você não conhecer Jesus, no primeiro desafeto, na primeira coisa que o pastor falar, o que alguém falar, o que alguém não falar para você, você sai da igreja. E quando eu falo sai da igreja, sai dos caminhos do Senhor. Agora, se você conhecer Jesus, irmão, o pastor pode te decepcionar, o irmãozinho pode decepcionar. Eu conheço o homem, eu conheço aquele que está acima de todo nome, eu conheço ele. Então, irmão, o que você faz para mim, não estou nem aí, porque eu sei o que ele pensa de mim. Essa é a diferença. Porque quando você tem uma revelação de quem é Jesus, alguns problemas não têm importância. Não é que você não vai se preocupar, não é que você não vai sofrer, não é isso. Mas você acredita e você tem fé, você tem esperança que o Senhor está com você. Porque você tem a revelação, você sabe quem é Ele. Você não vai se preocupar. Efésios capítulo 1, versículo 15, fala assim: por essa razão, desde que ouvir falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês estão demonstrando para com todos os santos, eu não deixo de dar graças por vocês. Olha só o que ele está falando.
desde quando eu entendi que você está no culto, cara, eu vi o Nilson na igreja. Eu estou dando graças a Deus pelo Nilson. É isso que ele está falando. Eu estou dando graças a Deus pelo Ronaldo. Eu estou dando graças a Deus pela Cíntia Grande ali. Eu estou dando graças a Deus. Não, é a Cíntia Grande. Olha aqui, presta atenção. Ele está falando isso, ó, por essa razão, desde quando eu ouvi falar que vocês têm feito no Senhor Jesus e do amor que vocês estão demonstrando para com todos os santos, eu não deixo de dar graças por vocês, mencionando vocês em minhas orações. Aí ele fala assim, ó, presta atenção, ele fala assim, ó, ele está elogiando pelo que as pessoas estão fazendo, e aí ele fala assim, ó, eu peço que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, o glorioso, lhe dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. O que ele está falando? Você pode estar dentro da igreja, você pode estar amando os irmãos, você pode estar envolvido, mas você pode não ter a revelação de quem é Jesus. Nós precisamos ter um relacionamento pessoal com Jesus. Nós precisamos estar firmado em Jesus. Devemos orar por nós e pelos nossos irmãos, sim, mas precisamos orar para que a nossa fé seja fortalecida por um espírito de revelação, para que possamos ter a revelação de quem é Jesus, do que Ele quer para nós, e que Ele nos traga o pleno conhecimento de quem é o nosso Senhor. Em outras palavras, irmãos, é o Espírito Santo que nos revela Jesus, e isso acontece de acordo com a nossa busca, oração, jejum, leitura da palavra. Eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando aqui de relacionamento pessoal com Ele, com Jesus, com o nosso Senhor, o nosso Salvador. Em João capítulo 5, versículo 39, olha só, equipara com que o Marcelo estava ministrando aqui na oferta. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas você tem a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem a vida. Irmãos, é muito claro aqui, Jesus está dizendo que as Escrituras testificam dele. Portanto, ela é a principal fonte de revelação. Ele é a principal fonte de revelação. A palavra é a fonte de revelação, mas é necessário também que a gente queira buscar a Ele, buscá-lo, buscar a Jesus para conhecê-lo. Porque como eu preguei aqui, como eu ministrei aqui, nós queremos, Senhor, abençoa a minha casa. Irmão, não tem problema nenhum, tá? Daqui a pouquinho nós vamos orar pela nossa família, não tem problema nenhum. Mas nós queremos, Jesus, alcança meus filhos, alcança as crianças, abençoa a minha empresa, abençoa meu emprego, abençoa, porque nós queremos Jesus como abençoador. Mas a gente quer conhecer a vontade dele. Amanhã é segunda-feira. Já pensou se o Senhor fala assim no seu ouvido, ó, é tempo de mudança, amanhã você vai sair do emprego, porque eu vou te levar para outros lugares. Pensou se ele fala isso? Será que você tem fé para acreditar que Ele tem o melhor para você? Será que você tem fé para acreditar que o que Ele tem para você é maior do que o que você tem para você? Se você pegar o seu melhor sonho, o seu melhor projeto, não se compara com aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Em Oséias capítulo 6, versículo 3, fala assim, ó, conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas do inverno, como as chuvas de primaveras que regam a terra.
O conhecimento de Jesus é uma jornada contínua. Às vezes eu fico olhando algumas pessoas que acham que entendem muito de Jesus. Irmão, você quer saber se uma pessoa conhece Jesus? Olha para o estilo de vida dela. Você pode ser o bichão na palavra, mas é nervosinho, fala palavrão, se irrita, grita. Olha aqui para mim, há demônio na gritaria. Sabia disso? Esses dias eu ouvi que eu sou um pastor emocional, não sou espiritual. Sou mais espiritual que as pessoas pensam. Há demônio na gritaria, irmãos. A sua reação te entrega. Agir como cristão é fácil, duro é reagir como cristão. Então você quer saber se a pessoa conhece a Bíblia? Olha o estilo de vida dela. Olha os comportamentos. E volto a dizer aqui, você não está aqui hoje, você não está aqui para pensar em outra pessoa, você está aqui para pensar na sua vida. Como está a sua reação? Como estão as suas atitudes? Deus te trouxe aqui hoje porque Ele ama a sua vida e Ele está disposto a transformar isso. Ele tem projetos para você, Ele tem sonhos para você, mas nós precisamos edificar a nossa vida nele. Não ter medo de perder nada, porque Ele tem propósito, irmãos. O conhecimento de Jesus é uma jornada contínua. Quanto mais a gente busca Ele, mais Ele se revela a nós. E quanto mais a gente busca Ele, mais Ele vai se revelar a nós, e mais Ele vai marcar as nossas vidas com experiência. Eu estava falando com meu irmão agora de madrugada hoje, era 1h da manhã. E aí eu falei para ele assim, Whindersson, eu oro para que você tenha uma experiência com Jesus. Aí a gente estava conversando, porque ele mandou um vídeo para mim, e Deus estava usando ele para falar comigo. E aí eu falei assim, cara, eu oro para que você tenha uma experiência, para que a gente possa trabalhar juntos. Aí eu falei assim para ele, olha o que eu falei para ele assim, falei assim, já parou para pensar, você me conheceu sem Jesus? Você me conheceu sem Jesus. Eu falei, você imagina o que aconteceu comigo para eu poder ser quem eu sou hoje? Você já parou para pensar nas experiências que eu tenho para fazer o que eu faço? Você imagina o que eu senti para fazer o que eu faço? Quem está me entendendo, pelo amor de Deus? Olha ao seu redor, irmãos. Olha as pessoas que já se converteram. Olha as pessoas que já se renderam a Jesus. Imagina o que essas pessoas sentiram o que sentiram para fazer o que faz, para entregar sua vida para Jesus. E aí você vai ficar observando as pessoas viverem isso e você não vai querer viver isso? O Senhor está te chamando para viver isso, para viver essa mudança, essa transformação. O Senhor te ama, Ele te amou primeiro. O segundo alicerce, a compreensão, o entendimento do senhorio de Cristo. É esse ponto aqui, irmãos, é tão importante quanto. Porque de verdade, no versículo 5, quando Jesus fala assim, no versículo 4, Saulo, Saulo, deixa eu fazer uma voz de Jesus aqui, Saulo, Saulo, por que me persegue? Irmãos, Saulo fala assim, chega na verdade, quem está falando aí? E aí, maluco, que voz que é essa? Ou ele fala assim, ou simples, eu estou brincando aqui, mas ele fala assim, quem que é você? Quem que está falando aí? Não é normal ele fazer isso? Jesus se revela a ele com tanta força, que no versículo 5 diz que Saulo fala assim, quem és tu, Senhor? Olha o que Paulo fala, quem és tu, Senhor? E não é Senhor por educação, não, aqui a palavra aqui é Kyrios. A palavra usada aqui é para ter saído da boca de um judeu religioso, para ele ter falado isso,
dessa forma, é porque ele recebeu a revelação do senhorio de Jesus, e ele se submeteu a isso. Kyrios, irmãos, significa senhor, mas num contexto de dono, de proprietário, de amo, de aquele que tem autoridade absoluta sobre a vida de alguém. Então isso ilustra a verdade, uma das verdades mais importantes, um dos principais alicerces que deve ser construído na nossa vida, desde os primeiros dias, na experiência de um cristão, é a consciência de que ele está abrindo mão de governar a sua própria vida e entregando a sua vida nas mãos de Jesus. Você não tem mais controle na sua vida, agora quem controla a sua vida é Jesus. Pense nisso. Qual que é a diferença de Jesus como Salvador e Jesus como Senhor? Em Lucas ele fala bem claro, Lucas capítulo 6, versículo 46. Por que me chama de Senhor, se não faz o que eu digo? Por que você me chama de Senhor, se você não faz o que eu digo? É loucura, irmãos. É loucura. Nós queremos falar que somos de Jesus, estamos vivendo a nossa vida da forma que a gente quer, do jeito que a gente quer, a gente faz o que a gente quer, da forma que a gente quer, e quer levantar a mão e falar: Senhor, o Senhor toma conta da minha vida. Não, irmãos. Os crentes indesistíveis são aqueles que reconhecem que a sua vida pertence exclusivamente ao Senhor. Quer ter uma vida inabalável? Tenha relacionamento com Jesus. Quer ter uma vida inabalável? Reconheça o senhorio de Jesus na tua vida. Reconheça que você foi comprado por um alto preço, pelo sangue de Jesus. E não admita outra alternativa. Será possível ter Jesus Salvador e abençoador sem receber Ele como Senhor? Será que é possível? Em que medida, agora eu quero falar sobre a nossa geração, em que medida essa tentativa está produzindo crentes Nutella, crentes fracos, ao ponto de nós vermos crentes abandonando a fé e ir bater tambor, para eu não precisar falar o que aqui, ficar mais claro. Nós respeitamos, irmãos, mas é concorrência, irmão. É o outro lado, é concorrência de lugar, não, é concorrência de fé. Alguém deixar Jesus, o Senhor, para voltar para uma vida dessa, é porque os alicerces estão muito fracos. Hoje é noite de nós nos levantarmos e firmar as nossas estacas. De firmar as nossas estacas. De ter a consciência de que somos propriedades exclusivas de Deus. De viver como filho de Deus. De viver como alguém que escolheu Jesus. De viver como de uma forma de ter relacionamento com Ele. De falar: não, a minha vida é de Deus. Eu não tenho vergonha disso, não. Eu oro antes de tomar as minhas decisões. Eu já recebi propostas maravilhosas, onde eu falei assim: ó, eu orei a Deus e não senti paz, eu não quero. Você está maluco? Sim. Eu prefiro ouvir a voz de Deus do que a voz do homem. Se coloque de pé.